O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu uma das entrevistas mais absurdas de toda a sua história na manhã dessa quinta-feira. Da boca dele saíram desde uma sugestão absolutamente inacreditável para a população brasileira até a garantia de que, no que depender dele, ele jamais voltará a ser presidente desse país. Acompanhe aqui comigo. Próximo ao meio-dia, Lula esteve em um evento no Rio de Janeiro e fez um breve discurso. Em um determinado momento da sua fala, ele deixou claro o quanto a sua visão ditatorial está fora de controle. Eu não quero saber de que partido é o governador. Não quero saber de que religião que ele é, não quero saber que time que ele torce. Eu quero saber que, bem ou mal, eles são eleitos pelo povo. E ele foi convidado para vir aqui, e eu convido todos os governadores, até aqueles que de forma irresponsável, de vez em quando fazem crítica ao meu governo. Eu convido que de forma irresponsável, de vez em quando fazem crítica ao meu governo. Peraí, por que criticar o governo é uma atitude irresponsável? Porque um governador ou qualquer outro cidadão desse país não teria o direito de criticar o governo Lula. E o mais irônico de tudo isso é que esse é o mesmo senhor que insistentemente repete a narrativa de que ele é um defensor da democracia. Mas essa fala específica foi apenas a fumaça que ainda saía pelo cano, porque toda a artilharia pesada ele já havia gastado apenas algumas horas antes em uma entrevista às rádios Metrópole e Sociedade, ambas da Bahia. Um dos entrevistadores era um dos velhos conhecidos de Lula, que coincidentemente é com grande frequência escolhido pelo presidente para a realização de entrevistas. O reconhecimento internacional, até no período do seu antecessor, que não merece nem quem te diga o nome dele. Bom, logo de cara, Lula já expôs toda a sua incoerência ao colocar dentro de um mesmo argumento a sua suposta defesa de um regime democrático e todo o seu desejo de destruir qualquer pensamento contrário ao seu. O que é importante é que nós estamos vivendo um momento muito complicado na humanidade. A democracia está perdendo respeito para, o extremismo. A democracia está perdendo, espaço para o nazismo, para o fascismo, para as pessoas mais extremistas e muito irresponsáveis, porque as pessoas não falam nada com nada, as pessoas só sabem desacatar, ofender, xingar as instituições, quando na verdade as pessoas não têm sequer nenhum passado, nenhum presente que possa dizer que essas pessoas fizeram alguma coisa que a sociedade possa acreditar. É o negacionismo elevado à quinta potência. E isso é uma coisa que nós vamos ter que destruir, porque não existe possibilidade de você ter um governo que atenda aos interesses da sociedade brasileira e da sociedade de qualquer país do mundo se a gente não tiver um regime democrático. Mas isso era apenas o começo. Pouco tempo depois, Lula quis dar uma desculpa para o elevado patamar do dólar, que persistiu na cotação acima de R$6 durante as primeiras semanas do ano. Só que como Campos Neto já não é mais o presidente do Banco Central, naturalmente Lula já não teria mais como usar esse argumento, certo? Não, nada é impossível para Lula. Acredite se quiser, mas agora ele resolveu colocar a culpa pelos resultados negativos de 2025 em uma suposta arapuca deixada pelo ex-presidente do Banco Central. O problema sério é o seguinte, nós tivemos um aumento do dólar porque a gente teve um Banco Central totalmente irresponsável, que deixou uma arapuca que a gente não pode desmontar de uma hora para outra. Outro ataque que ele não perdeu a oportunidade de fazer foi ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Só que nesse caso, ele adotou um tom levemente comedido, como quem queria atacar, mas estava com medo das consequências. Os Estados Unidos, os Estados Unidos, da vida inteira, passou a ideia para a humanidade que era o símbolo da democracia. Passou a ideia de que os Estados Unidos era o xerife do mundo. Ou seja, de repente, elege um presidente da República que faz questão de todo dia dizer uma anomalia. Então eu digo sempre o seguinte, eu respeito a eleição do presidente Trump, ele foi eleito presidente da República pelo povo americano, portanto ele tem todo o meu respeito, para governar os Estados Unidos, para manter relações democráticas e civilizadas com o restante do mundo. Ele não foi eleito para mandar no mundo. Ele foi eleito para governar os Estados Unidos. Agora, se você acha que já ouviu demais, espere para ver a solução proposta por Lula para reduzir os preços dos alimentos no Brasil. Temos um setor de serviço que às vezes a gente perde o controle porque as coisas aumentam mais, você vai contratar um pedreiro, um encanador, você vai contratar uma pessoa qualquer, muitas vezes o preço está exagerado, você tem muitas vezes produto que, a produção está muito, e o pessoal, ao invés de baratear, as pessoas aumentam o preço porque as pessoas estão comprando. Eu tenho dito sempre o seguinte nas reuniões que eu tenho feito, Mário, uma das coisas mais importantes para que a gente possa controlar o preço é o próprio povo. Você sabe disso. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Ora, se todo mundo tiver essa consciência e não comprar aquilo que ele acha que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender, porque senão vai estragar. Claro, como ninguém pensou nisso antes. É só o cidadão brasileiro ir ao supermercado e se perceber que o feijão está caro, ele deixa de comprar e, consequentemente, de comer. Se o arroz está caro, ele faz a mesma coisa. Se a carne está cara, afinal, ela teve inflação de mais de 20% no ano passado, é só não comprar. A solução é muito simples, já que os produtos para o café da manhã, para o almoço e para o jantar estão caros, basta o brasileiro fazer greve de fome até que os malvados donos do supermercado
supermercados abaixem os preços. Afinal, o santo governo Lula não tem nenhuma responsabilidade sobre isso. Agora, se por acaso o povo brasileiro ficar revoltado com isso, é problema dele. Mesmo que a visão do povo seja de total desaprovação, a imagem do governo permanecerá impecável. Para isso, Lula defende não apenas uma regulação das redes sociais, como agora também uma regulação daquilo que ele chama de imprensa digital. Nada mais democrático do que um governo querer garantir que a população e a imprensa só possam falar bem dele, não é mesmo? Outra coisa, Mário, que eu acho extremamente à vontade, posso dizer para você, é que nós precisamos regular, sabe, esta chamada imprensa digital. Isso. Não é possível que numa imprensa escrita, numa televisão, sabe, normal, o cidadão falou uma bobagem, ele é punido. Tem lei para isso. E no digital não tem lei, os caras acham que pode fazer o que quiser, provocar, xingar, sabe, incentivar a morte, incentivar a promiscuidade das pessoas, e não tem nada para punir. Sabe, não é possível que um cidadão ache que ele pode interferir na cultura da China, na cultura do Brasil, na cultura da Rússia, na cultura, sabe, da Venezuela, na cultura da Argentina, que ele pode entrar em qualquer lugar e falar o que ele quiser. Não pode! Então eu vou dizer para você uma coisa. O nosso Congresso Nacional tem responsabilidade e vai ter que colocar isso para regular. Se não for o caso, a Suprema Corte vai ter que regular, porque é preciso moralizar. Agora, se você acha que o Brasil está entrando em um cenário cada vez mais sombrio de autoritarismo, não se preocupe, pois isso logo irá acabar. Ainda nessa entrevista, Lula afirmou convictamente isso aqui. A única coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: se depender de mim, o negacionismo nunca mais governa esse país. Bom, se Lula pretende garantir que o negacionismo nunca mais governa esse país, e esse mesmo Lula teve a audácia de dizer isso aqui na semana passada, Só repetir o seguinte: não existiu rombo fiscal. a conclusão é óbvia. No que depender de Lula nunca mais será o presidente do Brasil. Eu já estou contando as horas para o início de 2027.